Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui fazendo essa pré-abertura do Congresso Independências do Brasil, que é promovido pela Sociedade Brasileira do 800, pela AMPU e pelo Portal Bicentenário da Independência. Eu sou o Thiago Nicodemo, sou coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo, que é a instituição que está sediando essa mesa no final, e esses trabalhos finais do Congresso, e sou também professor do Departamento de História da Unicamp. Só vou agradecer todo mundo, a equipe técnica do arquivo que está ajudando, as equipes técnicas dessas três instituições. Para mim é bem emocionante estar aqui, porque tanto o AMPU quanto a Sociedade Brasileira dos 800, assim, sou obviamente sócio da AMPU, e colaborador, e a sociedade. Eu não sou especialista em 800, mas sou especialista em século XX, mas tenho um carinho enorme por tanta gente valiosa, que eu aprendi muito, que faz parte dessa sociedade, que é ativo nessa sociedade. Então fica aqui meu abraço, meu carinho e minha admiração por todo mundo que ajudou a construir isso, né? Aqui do Arquivo Público, eu só posso dizer que a gente está de portas abertas para esse evento, para outros eventos que possam acontecer em torno ao bicentenário da independência, em torno a tantos outros assuntos que a gente tem aqui dentro, né? O arquivo, para que todos saibam, cuida dos documentos históricos do Estado de São Paulo e cuida também de parte da gestão da informação e do acesso à informação no Estado hoje, inclusive dos sistemas digitais. Então é um trabalho bastante árduo e que tem várias frentes, né? Dos documentos que a gente tem aqui, que são importantes, né? Pouco sobre a independência do Brasil, mas muito sobre a história do Brasil no geral, como os maços de população usados extensivamente pela intelectualidade brasileira, os maços de população, os documentos da Secretaria de Governo, desde o finalzinho do século XVI, comecinho do século XVII, que foram publicados como documentos interessantes durante 40 anos, então todos os historiadores, imagino, que lembram bem dessa série de publicações e transcrições, né? E os inventários e testamentos também, que foram tão importantes, e esses foram os nossos marcos zeros. Desde então, o arquivo, que tem 130 anos, foi acumulando bastante coisa sobre a história das secretarias e a história do governo. A gente tem uma surpresa especial para vocês, que são especialistas na história dos 800 e estão interessados na independência, que é a devassa do Francisco Inácio, um documento que estava aqui junto à série da Secretaria de Governo, que havia sido trabalhado por um dos meus antecessores, primeiros antecessores, que é o Toledo Pisa, uma pessoa que teve um papel também muito importante, ficou de mais de 10 anos como diretor do Arquivo Público do Estado de São Paulo, e também atuou como mediador do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, fez a transcrição desse documento, dentre tantos outros, e publicou na revista do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. Desculpa, geográfico é falha, o Instituto de São Paulo é só histórico, né? O Instituto Histórico, o IHG-SP, salvo engano, em 1905. Né? Já era a terceira vez que esse documento tinha sido perdido, né? Ele mesmo, nesse introito, diz que o documento já havia sido perdido por 30 anos, né? Então imagino que desde a década de 60 do século XIX ele estava perdido. Foi transcrito nesse clima de apropriação da República e da elite paulistana sobre o ideário da independência e o ideário do Império. Então, acho que também é um tema que muitos de vocês devem estar conversando e estudando. E ele é importante, dentre outras razões, porque ele conta a história dessa insurreição e disputa pelo governo dessa junta provisória, que na verdade é pelo governo de São Paulo. Então não é à toa que o documento estava aqui, que era um documento interessante para a memória de São Paulo, e estava atrelado a esse grande fundo orgânico da Secretaria de Governo. E a briga, lógico, né, entre Andradas, Martim Francisco, os grupos, né, Hohenhausen e o próprio Francisco Inácio pela disputa, e o que é curioso é que, aparentemente, vocês me corrijam, que todos aqui estão em melhores condições do que eu para falar isso, aparentemente foi a razão principal pela qual o Dom Pedro veio a São Paulo, e daí teve que resolver problemas em Santos, e na volta, né, aparentemente, teve essa ideia. Mas, de qualquer forma, a gente vai mostrar um vídeo de como está sendo o processo de transcrição e de edição desse documento, que eu acho que é o mais interessante para vocês, mas desde já, agradeço a todo mundo. Olha, quem está no evento agora e está me assistindo, está em São Paulo,
fica aqui o convite para vir ao arquivo público e fazer uma visita que vai acontecer às 14h, né? Quem estiver inscrito no evento, se apresente aqui na portaria, me procure, eu mesmo vou levá-los para conhecer os depósitos, é uma oportunidade, muitos desses documentos que eu me referi. Então tá bom, gente, obrigado, e até breve. Acho que a gente pode mostrar o videozinho, e vai ter um vídeo institucional do arquivo também, né? Vamos lá. Obrigado, gente. A minha intenção como paleógrafa é decifrar. E a intenção do Arquivo Público do Estado de São Paulo é instigar os historiadores a buscar as fontes primárias. A nossa ideia é o arquivo continuar descortinando documentos para a historiografia do futuro. Olá, meu nome é Judy Cris Pimenta Brahim, eu sou diretora do Núcleo de Paleografia do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Eu vim aqui dar um spoiler para vocês sobre uma publicação que nós, do Núcleo de Paleografia, em parceria com o programa de pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, estamos preparando no escopo das comemorações da Independência, que é a edição crítica de um documento que ficou conhecido, que entrou para a história como a Devassa da Bernarda de Francisco Inácio. A Bernarda de Francisco Inácio foi um movimento promovido pelas armas que aconteceu em São Paulo em maio de 1822. Nós temos aqui os autos dessa devassa, fragmentos desse auto, justamente a parte que contém as inquirições e os depoimentos de 23 testemunhas oculares do dia que aconteceu o movimento. A publicação pretende focar no documento e trazer à tona todo o seu potencial para a pesquisa. O que nós vamos trazer na publicação é uma transcrição paleográfica, semidiplomática, junto com o facsímile do documento. E, com o objetivo de alcançar todos os públicos, uma transcrição modernizada, que está sendo preparada pelo professor Pablo Fachin. Além disso, contextualização, análise paleográfica, análise filológica, mais um monte de outra coisa que eu não vou contar porque, como eu falei lá no começo, isso aqui é só um spoiler. Bom dia. Alô? Bom dia a todas e todos. Vamos dar início à última mesa redonda do nosso Congresso Internacional Independências do Brasil, e ela se chama Independência Hoje, Questões para o Debate. Antes de apresentar os participantes, gostaria, em nome da comissão organizadora desse congresso, organizado pela AMPU, pela CEL e pelo Portal do Bicentenário, agradecer muito ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, na figura do seu coordenador, que nos falou há pouco, o Tiago Nicodemo, ao colega, né, Tiago Nicodemo, que está nos recebendo hoje aqui de uma forma muito profissional, muito gentil, e reitero o convite, tá, feito por ele, para quem estiver aqui na cidade de São Paulo, se junte a nós nas atividades da tarde. Essa mesa é composta pelos professores Alexandre Mansur Barata, vice-presidente da CEL e professor da Federal de Juiz de Fora, pelo professor Ítalo Santirocchi, presidente da CEL e professor da Federal do Maranhão, professora Andréa Slemian, coordenadora, diretora da RBH, de nossa publicação, e professora da Unifesp, pelo professor Luiz Carlos Vilauta, secretário da AMPU e professor da Federal de Minas Gerais, pela professora Cristiane Maria Marcelo, da comissão organizadora e professora da Universidade Estadual do Piauí, pelo professor Pedro Castelã Medeiros, professor da Educação Básica e representando aqui o portal do Bicentenário. Então, com a palavra, o professor Alexandre Mansur Barata.
Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria reiterar, né, o agradecimento da comissão organizadora do Congresso Internacional Independências do Brasil ao pessoal do Arquivo do Estado de São Paulo, pela acolhida, pela, né, a possibilidade de estar aqui utilizando da estrutura do arquivo. E eu intitulei a minha fala, que vai ser muito rápida, né, me apropriando de um meme, né, que circulou muito na semana retrasada, que é Deixa em Paz Meu Coração. Né? Pequeno balanço do Congresso Internacional Independências do Brasil. Começo minha fala recuperando parte do debate travado nas páginas do Diário de São Luís, por ocasião das comemorações do primeiro centenário ocorrida no Maranhão. Então, logo a programação de 10 dias de festejo preparado pelo governo do Estado ficou conhecida, as críticas foram demolidoras. O programa apresentado foi definido como marcado por contrassensos e disparates. Destinou-se as homenagens a Manuel Beckmann, líder da revolta de 1684. Destinou-se também o excesso de missas e conferências realizadas por padres que tratavam de temas que nada tinham a ver com a independência. E, por fim, criticou-se o caráter elitista das festividades. Abre aspas. Passa, por favor. Para o povo maranhense, o senhor Fran Pacheco, cônsul de Portugal, arranjou um cinema ao ar livre, consciente que ele vai ver nesse dia, por ordem sua, o obelisco de Beckmann. Acompanha a passeata militar e ouça ainda, por ordem sua, um concerto da banda do Corpo de Segurança Pública. O espetáculo de gala e o almoço em palácio serão para os que puderem. Fecha aspas. As críticas não foram bem recebidas, o que obrigou o jornal a, no número seguinte, em artigo intitulado ainda, reiterar seu posicionamento contrário ao programa oficial. Entretanto, um ponto até então pouco referido era explicitado, ou seja, a necessidade de aproveitar a comemoração do primeiro centenário para reavaliar a atuação de determinados personagens e, de certa forma, romper com uma dada leitura romântica que tomava a independência como expressão de anseios nacionais e que já estavam presentes no conjunto da sociedade colonial e que, no início do século XIX, emergiram em defesa da ruptura com Portugal. Por trás desses artigos, publicados no Diário de São Luís, estava o seu editor-chefe, José do Nascimento Moraes. Professor negro, descendente de escravizados, Nascimento de Moraes notabilizou-se nas primeiras décadas do século XX como jornalista, literato e polemista. Sua produção literária foi marcada pela crítica feroz às desigualdades sociais e ao racismo da sociedade maranhense. Ao negar o caráter espontâneo da independência, e a expressão dele, né, a ideia do caráter espontâneo, Nascimento de Moraes já chamava a atenção para a necessidade de outras histórias e de outros protagonismos. Se recuperei um pouco desses embates que tomaram as páginas do Diário de São Luís, é porque, guardadas diferenças temporais, os impasses e desafios atuais são semelhantes. De um lado, o coração de Dom Pedro, paradas militares, cortes de recursos para pesquisa e para educação, não reconhecimento da diversidade e do multiculturalismo que marcam a sociedade brasileira, negacionismos de todas as ordens. De outro lado, uma comunidade de historiadores que, apesar de todos os obstáculos, tem procurado ocupar o debate público com iniciativas as mais variadas, demonstrando a vitalidade da produção historiográfica brasileira e a sua contribuição a partir de diferentes aportes teórico-metodológicos para o questionamento das narrativas até então estabelecidas. O Congresso Internacional Independências do Brasil soma-se a essas inúmeras iniciativas. Desde as primeiras reuniões da comissão organizadora, nosso compromisso, expresso na nossa primeira circular, era organizar um congresso agregador e marcado pela pluralidade. Isto é, discutir as, no plural, independências do Brasil, a partir de diferentes histórias conectadas e cruzadas, em distintas escalas de leituras
temporal e espacial, considerando sua diversidade local e regional, seus elos internacionais, seus aspectos transnacionais, suas implicações na formação das nossas identidades. E, nesse sentido, eu acho que, num primeiro balanço bastante inicial, acho que nós conseguimos atingir os objetivos iniciais. Eu vou pedir para a Paula me ajudar a passar alguns gráficos para a gente perceber um pouco o que nós estamos falando aqui. Bem, em primeiro lugar, né, esse primeiro gráfico revela que nós tivemos, né, 1.183 inscritos nesse evento. Né? Desses 1.183 inscritos, né, a cobertura, né, a distribuição geográfica me pareceu também bastante ampla. Né? Então, o segundo slide, por favor, Paulo, nos permite perceber isso. Nós tivemos 45% na região sudeste, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, 31% no Nordeste, 11% no Sul, 5,9% no Norte e 4,5% no Centro-Oeste e 1,7% com pesquisadores estrangeiros. Esses números podem ser distribuídos e os estados onde você teve o maior número de inscritos. Por favor, Paula. Rio de Janeiro com 206, né? São Paulo com 156, Minas com 151, Maranhão com 110, Rio Grande do Sul com 73, Bahia com 64, Piauí com 46, Pernambuco com 43. Então, a gente pode, seguindo essa distribuição e, né, de certa maneira, o caráter que esse evento assumiu, né, praticamente com todas as unidades da federação participando, ou com trabalhos, ou com inscrições de ouvintes, né, neste evento. Paula, por favor. A próxima. E do ponto de vista da titulação, né, nós tivemos, né, e eu acho que isso é importante, né, um processo de capilarização e de chegar, né, também para os alunos em formação, que eu acho que é um dos objetivos de um evento como este. Nós tivemos 508 graduandos, né, 166 doutores, 102 doutorandos, 91 graduados, 84 mestres, 66 mestrandos, 42 pós-doutorados, né, 32 especialistas, né, e esse número, né, alcança o número, então, totalizando de 1.183 participantes. Paula, por favor. E acho que o último dado importante, né, ao todo recebemos 186 trabalhos, né, nas diferentes modalidades. Comunicações de pesquisa, podcasts, vídeos, lançamento de livros, né, na organização de simpósios temáticos. Então, foram 186 e 997 participantes como ouvintes do evento. Por último, porque eu não quero tomar mais tempo, esses números podem ser, então, agora distribuídos com 147 comunicações de pesquisa, 21 simpósios temáticos, 5 propostas de podcasts, vídeos e animação e 3 lançamentos de livros. É evidente que, né, esse balanço é bastante inicial e de certa forma, né, ontem o professor Marcelo Basile, ao coordenar a mesa de ontem à noite, né, fez um pouco o exercício de pensar algumas linhas de força, e a leitura da programação e do caderno de resumo, né, ao analisar todas essas propostas, acho que nos permitem destacar aqui, pelo menos, algumas linhas de força
que mobilizaram os debates ao longo dessa semana, né? Acho que uma primeira linha de força importante, né, é o que a gente poderia pensar, né, ao trabalhar o processo de independência, aquilo que alguns chamam de dinâmicas provinciais ou, para usar a expressão do Evaldo Cabral, as outras independências, não é isso? A segunda, o caráter violento, conflituoso e excludente deste processo. Outra temática importante que aparece muito nas comunicações é a participação dos setores sociais subalternizados, né? Um dos principais simpósios do evento, né, aquele que teve o maior número de inscritos, é também um quarto eixo importante de reflexão, que é o eixo historiografia, comemorações e memórias da independência. E por último, né, e aí eu acho que a parceria e essa proposta também de pensar um congresso que dialogue com um público maior, com um público também de professores e que estão nas redes de ensino básicas, né, é que o congresso também abriu um espaço, e a parceria com o Portal do Bicentenário foi fundamental, né? Nós tivemos, então, 3 mesas dedicadas e um simpósio temático a pensar a questão do ensino de história, da educação escolar e da independência. Com isso, eu encerro minha fala e passo a palavra. Bem, antes de passar a palavra para o professor Ítalo Santirocchi, gostaria de registrar que aqui nas dependências do arquivo se encontram sendo projetados, né, os podcasts que foram produzidos com a chamada que o Congresso realizou. Além disso, às 16 horas, nós teremos também o lançamento de livros, dos livros que constam lá na nossa página. Professor Ítalo, por favor. Bom dia. Gostaria de começar cumprimentando a mesa, a todos aqui presentes e a todos que estão nos acompanhando ao vivo, e agradecer muito a acolhida do Arquivo Público de São Paulo. É muito, muito aconchegante e nos acolheu muito bem, né, em um local de ótima qualidade. Muito obrigado. Vou fazer algumas reflexões em relação a alguns pontos que me impactaram no bicentenário, logicamente ligadas à organização do evento e aos impactos do evento que nós estamos concluindo hoje, né? E eu acho que com muito êxito. Após o sexcentenário da independência, tivemos pelo menos 3 momentos chaves que impactaram a produção historiográfica brasileira e, consequentemente, as produções sobre a independência do Brasil. A primeira foi a consolidação das universidades públicas e dos cursos de história, bem como o surgimento e consolidação das pós-graduações em história. Movimento que profissionalizou a historiografia no país nas últimas décadas do século XX. A independência do Brasil passou a ser analisada por novas matrizes teórico-metodológicas, em diálogo principalmente com a Europa e a América Latina. No início do século XXI, ocorreu um processo de expansão das universidades públicas e dos institutos federais, com a sua consequente interiorização. Muitas universidades se tornaram multicamp, com a abertura de campos pelo interior dos estados. Temos aqui 2 resultados disso, eu e Cristiane, né, Cristiane? Esse contato do mundo acadêmico com novos espaços, comunidades e, muitas vezes, com novas documentações, enriqueceu as pesquisas, com novas temáticas, novos olhares sobre temáticas antigas. No caso da independência, ampliou-se as análises locais e regionais sobre esse processo, bem como demonstrou sua fluidez e complexidade nas regiões fronteiriças.
A consolidação e expansão das universidades e dos institutos federais fortaleceu também as pesquisas e produções sobre o ensino de história. Debate praticamente ausente no sexcentenário. No bicentenário, ele se tornou central. Como pensar a independência e o ensino? Um dos resultados mais evidentes disso é o Portal do Bicentenário, que promoveu várias ações e debates, produzindo grande e rico acervo que servirá de material de pesquisa e ensino para o futuro. Além desses 3 momentos destacados, existem alguns processos que os perpassam e que neste bicentenário mostraram a riqueza de suas reflexões. Me refiro à luta de setores da sociedade por direitos civis, igualdade, cidadania e respeito, mas também pelo direito de pesquisar e narrar a própria história, tais como os indígenas, os negros e as mulheres. Não me refiro aqui ao crescimento da história dos silenciados, excluídos, marginalizados, pobres e escravizados. Pesquisas nessa área vêm em constante crescimento desde o século passado. O que pretendo ressaltar aqui é a história da população negra sendo pesquisada e debatida por historiadores negros e historiadoras negras. A história dos indígenas sendo pesquisada e debatida por historiadoras e historiadores indígenas, bem como a história das mulheres sendo pesquisada e debatida por historiadoras mulheres. Fato que trouxe outros olhares e enriqueceu ainda mais a produção historiográfica. Todos esses pontos apresentados aqui estão interligados. A expansão do ensino público no início do século favoreceu a democratização do conhecimento e a sua produção científica. O resultado foi a riqueza, variedade e qualidade das pesquisas sobre o processo de independência que estamos podendo presenciar nesses últimos anos e nesses últimos dias. E que podemos ver durante o Congresso Internacional Independências do Brasil. Nas iniciativas, não só no Congresso, né, mas nas iniciativas que estão ocorrendo, pelo menos aí há 2 anos, da Sociedade Brasileira de Estudos do 800, CEL, do programa do Portal do Bicentenário e da AMPU Nacional e das estaduais também, da revista Almanac, entre outras entidades acadêmicas e científicas. Tem mais um aspecto que desejo ressaltar e que impactou o bicentenário da independência, que se refere aos meios de comunicação. Nas últimas décadas, estamos passando por uma verdadeira revolução comunicacional. A internet, as redes sociais, o acesso à informação, os canais virtuais de imagem e de áudio, tudo isso tem transformado todos os âmbitos das nossas vidas. Como, por exemplo, os relacionamentos com os outros, relacionamentos pessoais, como acessamos as informações, as pesquisas em acervos, o entretenimento, o mercado, a política, como temos visto nas últimas eleições, né, e nessa, entre outros aspectos. Mas o ponto que pretendo destacar é a democratização da produção e divulgação de conteúdos. Em outras palavras, antes dependíamos das editoras, das redes de televisão e de rádio, para que os nossos conteúdos fossem publicados, divulgados ou apresentados ao público. Caso contrário, dependeríamos de restritos circuitos alternativos de produção e divulgação. Hoje, qualquer um pode abrir um canal de vídeo digital, uma rádio digital, uma amostra digital, um livro digital, isso sem grandes dificuldades ou custos. Lógico que essa facilidade gerou um cenário de comunicação selvagem, desregulada, na qual a fake news e discursos de ódio ganharam amplo campo de disseminação, no qual a desinformação cresce na mesma proporção, ou talvez até mais rápido, que a informação séria e comprometida com os fatos. Todavia, essas mudanças trouxeram para o bicentenário o fortalecimento da história pública no Brasil, como jamais visto anteriormente. A história pública é um campo de práticas da história dos historiadores, da historiografia dos historiadores, que busca divulgar o conhecimento histórico e interagir com públicos mais amplos do que aqueles dos especialistas.
Isso acontece por meio das mais variadas práticas, como a elaboração de amostras, intervenções artísticas, textos de divulgação científica, documentários, etc. Em suma, a história pública busca ampliar a interação do público geral com conhecimento histórico. A democratização da produção e divulgação de conteúdos digitais favoreceu a autonomia dos historiadores e das historiadoras para a divulgação do conhecimento histórico para um público mais amplo, bem como permitiu o diálogo com o público em geral. Por meio das interações que ocorrem em canais de transmissão, como o YouTube, blogs e redes sociais. Com certeza vocês estão aí interagindo com a gente. Hoje, encontramos muitos canais digitais, de podcasts, de livros digitais, de blogs e de redes sociais voltadas para o conteúdo da história. Dirigidos por historiadores e historiadoras, professores e professores de história, pós-graduandas e pós-graduandos em História, graduandos e graduandas em História. Nossas associações possuem seus canais digitais. Além de divulgar o conhecimento histórico, por vezes ajuda até mesmo a gerar renda para as nossas entidades. As revistas acadêmicas estão investindo em canais digitais de divulgação do conhecimento. Tudo isso impactou significativamente os debates sobre o bicentenário. O bicentenário foi marcado pela história pública. Os canais do YouTube, os blogs, as redes sociais estão cheias de materiais de qualidade que poderão ser utilizados para o ensino e que serão objeto de pesquisa futuro. O Congresso Internacional Independências do Brasil utilizou desses recursos para dar vozes às independências, numa rica produção de história pública que se iniciou em abril e encerra hoje. Tenho certeza de que contribuímos para a democratização e ampliação das reflexões sobre o passado, o presente e o futuro de nosso país. Muito obrigado. Obrigada, professor Ítalo. Antes de passar a palavra para a próxima expositora, eu gostaria aqui de registrar as agências, nosso agradecimento às agências que tornaram possível a realização desse congresso internacional e que foram a FAPEMIG e a CAPES. Então, agora passo a palavra para a professora Andréa Slemia. Bom, eu também quero dar o meu muito bom dia a todas as pessoas que estão nos escutando aqui, escutando pelo StreamYard, pelo canal da Ampul, dizer da minha imensa satisfação não só de estar aqui, mas de ter trabalhado com essa comissão. O Alexandre esqueceu de dizer que a gente começou nossos trabalhos em agosto do ano passado para organizar esse congresso, quando a gente nem tinha ideia ainda se a gente ia ter algum dinheiro para esse financiamento. E com isso reitero aqui um agradecimento ao Arquivo do Estado, que hoje nos possibilita essa reunião aqui e a agenda que a Ellen já falou para você, a agenda que a gente tem aqui à tarde e para a qual os que estão em São Paulo estão efetivamente convidados, né? Lançamento de livro e a conferência final às 18 horas, aqui também no Arquivo do Estado. Então, muito obrigada ao Tiago, à equipe aqui do arquivo, e também deixar registrado que as nossas atividades presenciais, parte delas, ocorreram no Departamento de História na segunda e na quarta-feira, e também agradeço à Cátedra Jaime Cortesão, que nos dividiu o espaço conosco, diante de tantos eventos que essa semana nós tivemos, por sorte, sobre a independência, reflexões mais que necessárias, e como diz o Ítalo, reflexões que vão ficar gravadas e que tem sido um hábito muito comum agora para nosso, de olhar os conteúdos, sem dúvida, das redes. Eu acho que é uma contribuição fundamental de todos os que estiveram envolvidos, incluído também as atividades do portal do Bicentenário nessas atividades. Dito isso, eu gostaria de colocar uma questão que, como historiadora, como profissional da história, que começou a sua vida acadêmica na independência, viveu um pouco esse bicentenário e uma experiência tão intensa, nossa, que desde o ano passado
estamos recebendo propostas, avaliando propostas, chamando a comunidade a apresentar propostas e comunicações. Eu queria apresentar uma reflexão que me ocorre num momento como esse, depois de ter visto, ouvido tanta coisa, e ainda coisas que eu não consegui ver, e vou ver em seguida, que é a seguinte. Me parece que falar, pode parecer uma certa defesa do meu tema de estudo, mas falar da independência do bicentenário nesses 200 anos me parece ser um tema especialmente espinhoso. Espinhoso por quê? Porque, ao mesmo tempo que nós estamos falando da história do século XIX, estamos falando da história que aconteceu em 1820, 1821, que não se encerra em 22, como a gente bem sabe, que vai muito além do grito do Ipiranga, isso já foi mais que discutido, também significa falar em 200 anos, falar o que significa o Brasil hoje, significa pensar o que nós somos enquanto Estado, nação, que não se forma em 22, mas que lança as bases do que efetivamente, as bases fundacionais, digamos, né, que vão ser vividas depois no intenso processo de luta que as mesas do nosso Congresso deixaram muito clara, mas é inevitável que a história do século XIX se misture à história do presente, de alguma forma, a história que tem aí alguns saldos a resgatar, digamos, em relação à nossa própria trajetória. Nesse sentido, me parece muito importante a discussão, e eu acho que ela tem sido muito clara do que eu tenho acompanhado, o tensionamento de uma memória consolidada ainda da independência, com uma memória de que a independência teria um caráter oficioso, como a independência de que não teria acontecido nada, que, na verdade, nós teríamos vivido uma continuidade da monarquia, continuidade da escravidão. Esse discurso que ainda é muito forte na sociedade brasileira, eu diria, não apenas na comunidade historiadora, mas eu acho que de uma forma geral. No entanto, como esse congresso tem demonstrado, e vários dos eventos que estão ocorrendo ao longo de todo esse ano, desde o ano passado, na verdade, os especialistas e as especialistas nessa história têm ampliado, pelo menos 2 décadas, as interpretações sobre a independência ou as interpretações sobre o período da independência, né, o processo da independência, que eu acho que têm sido muito ricas, aonde cada vez mais tem se demonstrado a importância da efervescência política vivida no início dos anos 20, as guerras e os conflitos que marcaram a independência, a construção constitucional, né, ou ao menos de alguns elementos de cidadania, como que essas questões se colocam na ordem do dia desde então, a participação de outros grupos que o Alexandre já destacou aqui, que o nosso congresso, os simpósios marcaram, tem essa como uma das marcas de muitas propostas que foram apresentadas, ou seja, diante de um quadro de uma certa negatividade da memória da independência, o que a historiografia vem demonstrando nos últimos anos, e não só aqueles que produzem, mas que produzem esse saber também na sala de aula, tem demonstrado uma positividade de um processo da independência, onde muitas questões, muitas disputas, muitos agentes estavam presentes. E eu acho que isso é uma questão muito importante que a gente coloca e que esse congresso e outras iniciativas que estão acontecendo também demonstram de forma magistral, eu diria. No entanto, eu queria terminar a minha fala colocando uma questão que me tocou muito como profissional da história, de como nós, professores, historiadoras, historiadores, e mesmo arquivistas, não é? Pessoas que estão aqui, que lidam com documentos, como é que a gente
trabalha com essa positividade desse processo. Porque não se trata de uma positividade onde a gente vai exaltar algumas vitórias, mas uma positividade que a gente precisa ter bastante trabalho crítico, que é o que a gente mais sabe fazer, eu diria, né, enquanto comunidade, na leitura dos discursos, na leitura das fontes, na leitura dos processos como um todo. Eu destaco 2 pontos que eu acho que são muito importantes, que a gente tem que ter sempre cuidado, e eu vim me perguntando o tempo inteiro, desde que a gente está trabalhando, afinal, apresentei ontem um texto sobre a história das mulheres, e como a gente está, como pensar a atuação das mulheres, como pensar a atuação de vários grupos. O primeiro ponto, que eu acho que a gente tem que ter em vista, eu vou ser breve, tá? Não vou fazer aqui uma fala de congresso, não, já vou terminar. Mas o primeiro ponto, eu acho que tem algumas armadilhas que a gente tem que pensar, né? A primeira delas é imaginar que a independência inaugura propriamente o Estado Nacional. Ela não inaugura. Ela inaugura um processo de disputa que tem muita experimentação política, muita experimentação. Várias e várias instituições que vão, eu citaria o que eu trabalhei mais de perto, os próprios juízes de paz, as alternativas regionais que vão ser pensadas como governo. A gente não inaugura o Estado. É óbvio que a gente inaugura uma agenda, o campo, existe uma enunciação de novos discursos, mas isso não muda para o dia da noite. E não muda para o dia da noite, inclusive, a própria herança portuguesa, que eu diria que mais que herança, é muito presente na sociedade patriarcal e na sociedade que tem as suas características no início do século XIX. No entanto, os tempos novos estão presentes aí também. E nesse segundo ponto, eu acho que a gente tem também que ser crítico, mas enfatizar a participação das pessoas nesse processo, né? Então, ao mesmo tempo, a gente observa hoje, e os nossos simpósios estão aí para todos verem, participação de indígenas, escravizados, mulheres, alguns contra e a favor, lutando contra e a favor, o próprio projeto da independência, o próprio projeto imperial. Como que a gente vai ler as contradições desse processo? As contradições dessa sociedade tão rica, tão diferenciada, tão viva como é a sociedade no início do século XIX, é que eu acho que é um desafio, e perceber essas contradições é um desafio efetivamente. Eu termino aqui a minha fala pensando nessas questões, termino a minha fala com um trechinho bem curtinho, que eu acho que tem que ser bastante criticado na sua chave, um trechinho bem curtinho do Marquês de São Vicente, Antônio Pimenta Bueno, um dos juristas saquaremas mais conhecidos do Império, escrevendo os apontamentos sobre o processo criminal brasileiro em 1849, onde ele diz isso, vou ser bem breve. Ele diz assim, 1849. Felizmente, já não vigora entre nós o nosso antigo processo do livro 5º das ordenações filipinas, que quem está acostumado era o antigo código, entre aspas, português, e o livro 5º era conhecido pelos crimes, né, pelas penas pesadas que ele teria previsto. Então ele diz, já não vigora entre nós o livro 5º das ordenações, o despótico poder dos ministros, as penas arbitrárias, os tormentos empregados para forçar uma confissão falsa, os trâmites secretos, a impossibilidade da defesa, o mistério e o arbítrio da tirania. Fecho aspas. Verdade, muito em partes, ele está se referindo aos códigos que foram criados em 1830, Código Criminal do Império, e o Código do Processo Criminal de 1832, que é verdade que previam, de alguma forma, novos institutos constitucionais. No entanto, quem vai acreditar que o poder despótico dos ministros, as penas arbitrárias e os tormentos empregados
teriam acabado. Ou seja, para ler o Pimenta Bueno e para ler a história do Império, a gente também não pode comprar a história que foi construída da novidade essa, que sem dúvida ela aconteceu, mas que ela foi marcada de contradições desde o seu momento inicial. Essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês, porque é algo que eu tenho pensado muito como historiadora, como professora, de como a gente ensina, de como a gente destrói o mito, a memória consolidada, e que faz, de fato, uma construção crítica, levando em conta a positividade e as várias contradições que marcam o processo da formação do nosso Estado. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos os meus colegas pela convivência nesse ano. Obrigada, Andréa. E agora passo a palavra para o professor Luiz Carlos Vilalta. Bom dia a todas, todos e todes. É um enorme prazer estar aqui. Eu reitero os agradecimentos ao Arquivo Público do Estado de São Paulo pela acolhida. Agradeço também novamente às agências financiadoras, a FAPEMIG e a CAPES, pela ajuda indispensável. Agradeço ainda à Universidade de São Paulo por nos ter acolhido tão generosamente em seu departamento de História e em sua cátedra Jaime Cortesão. E aqui, esse momento, essa mesa, eu acho que ela suscita toda uma discussão da minha parte, que eu imagino, sobre o processo de independência, por um lado, no primeiro ponto, e, por outro lado, sobre como nós estamos fazendo a rememoração dessa independência neste presente, neste 2022. E eu quero retomar aqui algumas considerações que se faziam na passagem do 18 para o 19 sobre as relações entre colônias e metrópoles, particularmente a analogia que se estabelecia entre essas relações metrópole e colônia e as relações entre mães e filhos. A gente observa essas analogias já na história filosófica e política dos estabelecimentos do comércio dos europeus nas duas Índias, do Abad Reinal, publicada em 1770, e a gente a observa reiteradamente sendo repetida nas falas daqueles que protagonizaram a independência e que contra ela se voltaram. Né? E então a analogia consiste em dizer que os filhos um dia saem de casa e se afastam de suas mães. Né? O Reinal sublinhava que as mães metrópoles tratavam com uma certa tirania as suas colônias, não é? Mas que as colônias iriam vencê-las, né? As metrópoles. E, de alguma maneira, a gente percebe que, para além dessa analogia, protagonistas da época trabalharam numa linha que é muito próxima, né, a essa analogia e a descrição desse processo. Eu sublinho aqui dois atores fundamentais. Nicolau de Campos Vergueiro, que foi deputado às Cortes Constituintes por São Paulo, em Lisboa, e ainda Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva, não é? Figura célebre da nossa história política. Não é? Nicolau Vergueiro, em abril de 1822, ele descrevia o processo que estava em curso. Ele falava sobre o sentimento de emancipação, sobre seu surgimento a partir da independência dos Estados Unidos, sobre seu refluxo com a vinda da corte em 1808, sobre seu reavivamento com o desgoverno da corte, sobre o episódio da Revolução de 1817, que malogrou, foi derrotada, e ainda foi sendo derrotada, mas sem esmagar o sentimento de emancipação que tinha aflorado. E ainda o que tinha sucedido após a Revolução do Porto, de 24 de agosto de 1820, que foi um refluxo desse anseio de emancipação. Não é? Antônio Carlos, um pouco depois das decisões que
celebrizaram no Sul a independência, né, ele explicava a contradição que ele sempre teve que explicar. Como que um homem foi revolucionário republicano em 1817 e depois monarquista constitucional com o processo de independência que vingou em 22, 23 e adiante, né? Ele dizia que um dos pontos que ele sublinhava é que não havia incoerência. Ambos os projetos da Revolução de 1817, aquele que era liderado por Dom Pedro I, tinham em comum um certo ideário constitucional, que isto explicava o porquê dele estar ali. Mas ele dizia, francamente, que ele não tinha se colocado em defesa desse projeto de emancipação, porque ele observava que era, aí no curso da Revolução do Porto, um sentimento ainda, no curso imediato, um sentimento ainda não muito enraizado, e que ele veio, então, a defender a independência quando os antagonismos se tornaram mais fortes. E, justamente, os antagonismos mais fortes se encontram sintetizados em palavras do Nicolau de Campos Vergueiro, que eu acabei de citar, quando, em abril de 1822, ele disse o seguinte: o Brasil há de permanecer unido a Portugal, desde que Portugal o trate como igual. Mas se Portugal ousar tratá-lo de uma maneira diferente, quiser subordiná-lo, o Brasil vai lutar pela sua autonomia, abro aspas, apesar dos negros, fecho aspas, e ainda com o perigo da guerra civil. O apesar dos negros traduz tanto a gente pode pensar um temor em relação à possibilidade de ocorrência aqui de algo similar ao que tinha ocorrido no Haiti, como ainda a questão que era uma questão central de como lidar-se com o problema da escravidão que já praticamente não existia em Portugal, né, e como conciliar essa realidade díspara, né, que existia entre os dois lados do Atlântico. A Guerra Civil, ele anteviu o problema que viria a acontecer nos meses subsequentes, né? E o que a gente percebe é que, então, a gente tem um certo entusiasmo em relação à Revolução do Porto, todas as províncias do Brasil, uma adesão às ideias constitucionais, a elaboração de projetos de futuro, de devir diferentes, por diferentes províncias, diferentes grupos sociais, projetos plurais, uns de adesão, de manutenção do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, outros querendo ampliar as autonomias locais das províncias, e alguns secretamente ou mais explicitamente defendendo uma ruptura, né? E na luta de projetos, alguns fatores foram muito determinantes. Um fator que, no meu entendimento, fica cada vez mais claro foi o fator distância geográfica e ato temporal, entre o que sucedia em Lisboa, nas cortes, e o que se passava aqui. E quando eu falo aqui, né, a gente tem que falar um aqui plural. Uma coisa é o Centro-Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ou Rio Grande do Sul. Outra coisa é pensar no Mato Grosso, não é? Outra coisa é pensar no Grão-Pará, né? A distância, ou no Maranhão, a distância de São Luís para Lisboa era uma distância muito menor que de São Luís para o Rio de Janeiro. De Lisboa para Lisboa, 30 dias, mais ou menos, de Lisboa para São Luís, 30 dias, mais ou menos, enquanto que de São Luís para Rio de Janeiro, mais ou menos 90 dias. Mais as ligações umbilicais do norte com Portugal, ligações econômicas e sociais, né? Isso, então, iria pesar nos meses subsequentes e nos anos subsequentes, né? E, em meio às lutas entre os grupos, disputas entre grupos e a ressonância que isso tudo tinha em Lisboa, nas cortes constituintes, a gente vai perceber que houve muito espaço para as fake news, né? Para as mentiras, para as lendas que até um certo tempo a historiografia brasileira referendava, como a lenda que foi evocada
por muitos dos protagonistas do processo de independência do Centro-Sul, que diziam que as cortes queriam, abro aspas, recolonizar o Brasil. Absolutamente não era propósito delas a recolonização, né? E a gente percebe nesse processo um momento de virada, um momento em que as cortes passam a decidir pelo envio de tropas para conter as províncias mais ou menos revoltosas, para ainda reorganizar os governos das províncias, criando a figura do governador de armas e, com isso, esvaziando o poder das juntas provisórias estabelecidas em cada uma das províncias, esvaziando o poder da corte do Rio de Janeiro, transformado numa mera província, né? E isso prejudicando os interesses ali enraizados, os interesses do próprio príncipe regente Dom Pedro I, que ali estava, né? E entre fins de 1821 e meados de 1822, no Centro-Sul, e meados de 1823, no Norte, a gente vai perceber que o projeto de independência vai avançando, avançando, avançando. E, para isso, é óbvio que houve a necessidade de persuasão, e houve a necessidade de luta de tropas, né? Dom Pedro e as elites do Centro-Sul fizeram todo um esforço duplo de usar tropas, a violência, e usar ainda a persuasão. Houve também a emergência, a participação, como os meus colegas já sublinharam, dos grupos sociais subalternos, né? Por vezes, assim, muito céticos em relação às diferenças entre os pró-Portugal e os pró-independência. E o que é importante é que a gente pensar que, enfim, o processo de adesão à independência foi um processo com temporalidades distintas. A adesão do Centro-Sul a gente pode situar entre junho de 1822 e com seu episódio maior em 1º de dezembro de 1822, com a coroação de Dom Pedro I como imperador. Mas só para a gente perceber o significado do hiato temporal, se Dom Pedro I foi aclamado imperador do Brasil no Rio de Janeiro em 12 de outubro de 1822, ele só seria aclamado imperador do Brasil em Pernambuco em início de dezembro do mesmo ano. Então, há uma diferença temporal e há algumas questões que são questões muito disputadas e sublinhadas na época. Eu vou só me deter em duas delas. Uma é o entendimento que se tinha sobre a soberania. Dom Pedro I, como príncipe regente, depois como imperador, e Dom João VI entendiam que a soberania residia na nação e no rei, enquanto que as cortes constituintes entendiam que a soberania ela residia unicamente na nação. As cortes constituintes chegaram a censurar um discurso de Dom João VI, porque o discurso dele tinha incorreções referentes a esta questão. Essa questão era uma questão que pegava. Essa questão era uma questão que pegava porque também ela materializava-se em ações das cortes constituintes. Uma delas, em fim de setembro de 1822, de ordenar a Dom Pedro que ele deixasse o Rio de Janeiro e fosse de volta para a Europa, afrontando, portanto, as visões que ele defendia. E Dom Pedro foi muito claro, né? Quando da sua coroação em 1º de dezembro, ele defendia a nova Constituição que estava em elaboração, se ela fosse digna dele e da nação. E foi na fala do trono, no ano subsequente, na abertura dos trabalhos da Constituinte, que ele repetiu isso, e em novembro de 1823, ele fechou a Constituinte, porque a Constituição em elaboração, no entendimento dele, não era digna dele e da nação. E em 25 de março de 24, ele veio a outorgar uma Constituição que, de alguma maneira, materializava a sua compreensão de soberania, uma soberania dividida entre ele e a nação. E essa questão é uma questão muito importante, porque ela implicou a derrota de outros projetos, e a afirmação de um projeto centralista no Rio de Janeiro, e de um projeto, como era sublinhado pela imprensa, pró-cortes constituintes,
e também pela imprensa, que era a favor de uma outra independência, com a instalação de um Estado menos centralizador e mais igualitário, né, do ponto de vista da hierarquia social, que é a questão do anseio de distinção, das distinções em termos aristocráticos, que a independência do Brasil veio a consagrar. Bom, eu acho que é importante para a gente pensar agora no segundo ponto da rememoração que se faz no dia de hoje. Se a gente analisar as peças publicitárias do atual governo federal, a gente vai observar que, muito espertamente, a Secretaria de Cultura e o Ministério da Defesa centram-se no seguinte: independência é soberania. E é o ponto que, no meu entendimento, foi o ponto divisor de águas naquela ocasião, lá nos idos de 1822 e 1823. Um ponto central. Tá? E é claro que as peças do governo federal ocultam uma coisa que é notória em toda a ação do governo federal atual, que é o entendimento de soberania compartilhada entre a nação e as Forças Armadas, porque veladamente há uma defesa do artigo 142 da Constituição, que é um artigo ambíguo e que delega às Forças Armadas um certo poder tutelar. E aí nós encontramos um ponto que nos faz voltar, não é, aos idos da independência. Né? Lá houve o coroamento de uma ideia de soberania compartilhada, e agora nós temos uma soberania tutelada. Então, em pleno 2022, eu acho que se a gente quer enfrentar o desafio de ruptura, vale a pena a gente repensar a manutenção desse artigo 142. A outra coisa que eu acho que é importante é ver também como esse governo federal está centrando as suas comemorações, é o último ponto sobre o qual eu vou falar. Centrou as comemorações da independência na vinda do coração de Dom Pedro I. Né? E eu acho que, por mais que a figura de Dom Pedro I seja uma figura importante, é uma figura que a gente possa aí avaliar como um dia de grande relevância para o processo de independência. A independência, como esse evento mostrou, ela foi feita por vários grupos sociais, por vários agentes, e esses agentes não estão ganhando o espaço devido nas comemorações que o governo federal patrocina. As comemorações se centram no coração de Dom Pedro I. Eu acho que, por isso mesmo, se a gente quer avançar, e avançar em termos da historiografia, em termos da divulgação da história, em termos também da ampliação das lutas pela cidadania, reforçar o papel desses outros atores, desses outros agentes. Não só Dom Pedro I. Outros agentes tiveram um papel decisivo nas lutas pela independência. Muitos deles tiveram seus projetos derrotados. Mas é importante que a gente reforce quais foram esses projetos e que interesses orientaram esses agentes. Obrigada, professor Vilauta. De imediato passo a palavra para a professora Cristiane Maria Marcelo. Obrigada, Ellen. Estamos escutando bem? Em primeiro lugar, bom dia a todos, todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo aqui no Arquivo Público e também pelo canal da ANPU. Gostaria também de cumprimentar os meus colegas da comissão organizadora, dizer que foi uma honra muito grande compartilhar esses momentos com vocês. E também gostaria de agradecer o acolhimento do Arquivo Público. Bom, a minha fala, ela buscará fazer alguns apontamentos sobre as propostas de simpósio e de comunicação submetidas ao Congresso e que dialogaram com alguns dos desafios enfrentados pelo Império no pós-independência
e especialmente no que se refere às repúblicas vizinhas. Sabemos, né, que o pós-independência trouxe desafios igualmente importantes para o Império em construção, né, para o Brasil em construção, tanto interna quanto externamente. Para além das necessidades de lidar com problemáticas fronteiriças herdadas aí desse contexto colonial, também era importante promover o reconhecimento do nosso processo de emancipação, ampliar os nossos laços diplomáticos para a defesa de interesses políticos estratégicos e afastar os temores gerados pela única monarquia do continente durante um tempo, né? Bom, e aí, analisando as propostas encaminhadas ao evento, percebe-se que houve um relativo interesse nessas problemáticas, especialmente nas propostas de simpósio que buscaram explorar as suas temáticas a partir das perspectivas locais, transnacionais e globais. Nesse sentido, os simpósios se preocuparam em pensar os povos e vozes indígenas no Brasil independente, as circulações e deslocamentos populacionais no mundo atlântico, as continuidades e mudanças da escravidão africana, as guerras e confrontos políticos sociais e as abordagens sistêmicas em torno das independências americanas. Essa preocupação com a atuação de sujeitos históricos diversos, que tem marcado as comemorações do bicentenário da independência, é essencial para a percepção da complexidade do processo, que não pode mais ser resumida à figura dos heróis e de membros das elites políticas. Mas quando voltamos o nosso olhar para as propostas das comunicações, percebemos que o foco dessas preocupações continua sendo as repúblicas platinas. Foram raros os trabalhos submetidos que buscaram pensar as problemáticas da nossa independência, de construção do nosso Estado, junto a países como Peru, Venezuela, Colômbia. Essas áreas ainda não despertam muito os interesses da nossa historiografia como subsistema platino, muito embora seja justificável, né? Mas são questões que nós conseguimos perceber. E, nesse sentido, acho que é importante a gente lembrar que, durante o século XIX, o Império ele manteve uma política minimamente atuante em relação a esses países, né? Entre as décadas de 30 e 1850, várias missões foram encaminhadas à Gran Colômbia, à Bolívia, ao Peru, ao Chile, à Venezuela, com objetivos variados, né? De estreitar laços de amizade, amenizar os desconfortos e desconfianças geradas em relação ao Império, estabelecer acordos comerciais, reivindicar a devolução dos escravizados, desertores e criminosos, e iniciar diálogos para o estabelecimento de acordos fronteiriços e de navegação fluvial. E essas missões, elas só foram possíveis porque, dentro do Império, existia um grupo minimamente organizado, formado por ministros, por diplomatas, que defendiam essa ampliação do diálogo do Império com as repúblicas vizinhas, em detrimento dos países europeus. Um reflexo desse processo, dessa preocupação, foi a criação de uma terceira seção da Secretaria dos Negócios Estrangeiros voltados para os assuntos americanos. Reforma essa que aconteceu em 1840. E nos últimos anos, os debates em relação às nossas problemáticas fronteiriças, né, superaram as interpretações que as percebiam apenas como uma questão de definição de limites territoriais entre diferentes unidades políticas. Os interesses atuais pensam esses espaços a partir de olhares diversos. São estudos que buscam explorar, dentre outras temáticas, as relações comerciais, os crimes de fronteira, a fronteira como espaço de proteção, o papel dos aliciadores, a atuação dos religiosos, a construção e ressignificação de identidades, o protagonismo dos indígenas e de outros sujeitos históricos. Algumas dessas questões foram visitadas nas propostas de comunicação submetidas, né? E aí, entre outros aspectos, essas comunicações buscaram discutir as estratégias de resistência escrava,
em territórios fronteiriços e não fronteiriços da província do Mato Grosso, como foi a comunicação do Bruno Pinheiro Rodrigues, problematizaram a atuação de religiosos, políticos, militares na política de colonização da província do Mato Grosso por meio da mão de obra indígena, e trabalhos também como de Karina Silva, que discutiu a atuação de indígenas nos conflitos armados no território fronteiriço da província de São Pedro. Outros pontos de interesse das comunicações foi pensar essa circulação de informações, de ideias republicanas e monárquicas, assim como projetos de confederação capitaneados por brasileiros, em detrimento das propostas de cooperação internacional de Simão Bolívar, nesse contexto das independências hispano-americanas. Cabe dizer que esse projeto de confederação, pensado por Silvestre Pereira Ferreira, apresentado na comunicação da Evelia Cruz, embora não tenha sido colocado em prática, é também reflexo das preocupações do Império, que, ao longo do século XIX, esforçou-se para construir uma certa identidade americana e demonstrar suas preocupações em relação aos problemas que afetavam os países vizinhos. Apesar do sistema político diferenciado e das constantes desconfianças que pesavam sobre ele. Esses esforços explicam, por exemplo, iniciativas de diplomatas como Miguel Maria Lisboa ou Duarte da Ponte Ribeiro, para que o Império fosse convidado, e de fato foi, para todos os congressos que pensaram algum tipo de defesa dos interesses americanos durante o século XIX, muito embora não tenha participado de nenhum. Essas questões são ainda muito pouco problematizadas pela nossa historiografia e foi muito pouco discutida no nosso congresso, mas elas nos ajudam a questionar a ideia de que no século XIX os interesses do Império voltavam-se essencialmente para o continente europeu. Para finalizar, acredito que um dos principais ganhos da comemoração do bicentenário foi a ampliação das percepções em torno do processo de independência, processo este marcado por uma multiplicidade de interesses, de projetos, de prognósticos e de profecias, tanto do lado de cá quanto do lado de lá do Atlântico. Destaque-se ainda a profusão de vozes geradas pela diversidade dos sujeitos históricos que atuaram em perspectivas locais, transnacionais e globais, outrora silenciados e que, enfim, estão começando a retomar o seu lugar na história. O diálogo sobre os impactos da independência e da construção do Estado com os nossos vizinhos, entretanto, carece de um olhar mais apurado. É importante aprofundar os debates a partir da interlocução com outros espaços fronteiriços, ainda pouco visitados pela nossa historiografia, como são a Venezuela, Peru, a Bolívia e a Colômbia, pois nos ajudam a compreender quem somos e nos conectam com outras leituras, outros projetos, outros desafios em torno deste processo histórico polifônico por natureza. Muito obrigada, gente. Obrigada, Cristiane. E passamos, então, para o nosso último expositor, que é o professor Pedro Castelão Medeiros, representando o Portal do Bicentenário. Bem, bom dia a todos, todas e todes. Queria agradecer a quem está nos ouvindo em casa, quem está nos ouvindo aqui no auditório, agradecer pela recepção do Arquivo Público de São Paulo. É um prazer imenso compor essa mesa e ter a oportunidade de representar o Portal do Bicentenário nessa ocasião. Cumprimento as professoras André Slemian, Cristiane Maria Marcelo e os professores André Mansur Barata, Ítalo Santirochi e Luiz Carlos Vilau. Parabenizo a comissão organizadora em nome da ANPU, da CEL e do Portal do Bicentenário por esse excelente congresso e pelo trabalho realizado por todos que estiveram envolvidos nesse evento. O Portal do Bicentenário é uma iniciativa interdisciplinar, uma rede educativa que tem o propósito de produzir, editar, fazer curadoria e disponibilizar conteúdos
sobre os 200 anos de independência para e com a educação básica, pretendendo reconhecer e fortalecer a autoria daqueles e daquelas que atuam nas escolas brasileiras. Visamos também promover o diálogo entre saberes e práticas do ensino superior, de povos tradicionais, de movimentos sociais, além de coletivos democráticos de todo o Brasil. Ou seja, somos um portal para vários Brasis. O portal vem sendo construído nos últimos 2 anos por uma parceria que envolve mais de 70 instituições, grupos de pesquisa, projetos de extensão e ensino, integrando instituições, sociedades científicas e sociais, universidades federais, estaduais, programas de pós-graduação, departamentos de graduação, mas também sindicatos, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, movimentos sociais. Somos muitos, múltiplos e desejamos ser ainda mais coletivos. No processo de construção do Portal do Bicentenário, trilhar foi preciso. E por isso, 4 trilhas formativas foram criadas: independências, comemorações, trajetórias e a métrica. Por elas, traçamos os caminhos propostos para alargar os sentidos desses 200 anos de Brasil independente. Ao caminharmos pela trilha Independência, nos encontramos refletindo sobre o processo histórico da independência do Brasil. Se é a efeméride que norteia essa trilha, ela é traçada por um conjunto de outros movimentos que lhe dão contexto, que incluem inconfidentes, conjurados, patriotas, que acenam para uma conjuntura de crise, rupturas e projetos políticos em disputa. Além de descentralizar os espaços desse processo, essa trilha contempla a atuação de outros protagonistas. Surgem, no decorrer do caminho, mulheres, escravizados, indígenas, livres pobres, que tomam para si os múltiplos significados de liberdade e independência e constroem sua própria história a contragosto das autoridades. A trilha Comemorações nos aguçam outros sentidos. Reinventa-se aqui o sentido de comemorar, rememorar, abarcando o conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos culturais que remetem à história, à memória e à identidade dos 200 anos de Brasil. Cinema, arte, cultura e patrimônios fazem parte dessa trilha. Aparecem nela também o uso dos espaços públicos, a constante reinvenção dos símbolos, ritos e memórias que constroem as identidades brasileiras. Na nossa terceira trilha, a trajetória, encontram-se evidenciados pessoas, grupos, movimentos sociais, instituições em diferentes tempos e espaços, trazendo o debate para as agências desses atores sociais e seus impactos na construção do nosso país. São trajetórias de famílias, indivíduos, coletivos, grupos étnicos, mas também os percursos de agentes não humanos, como a fauna, a flora e ecossistemas que participam da história das regiões. São múltiplos os processos e emancipações cotejados nessa trilha. Por último, mas não menos importante, a trilha Améfrica foi criada por inspiração dos escritos da Lélia Gonzalez. América Latina e África separadas por um oceano e unidas pela diáspora atlântica. Essa trilha que conecta os continentes busca oferecer novas perspectivas sobre essas regiões a partir de vivências, experiências, relações estabelecidas entre indígenas, africanos e afrodescendentes. Contempla-se aqui as singularidades das outras 3 trilhas e potencializa a diversidade, as histórias orais, escritas, as inteligências e os conhecimentos dos países da América Latina, Caribe e África, bem como as suas lutas de emancipação nesses 200 anos de história. Ao percorrer essas trilhas do portal, uma pluralidade de Brasis entra em cena. Negras, negros, indígenas, mulheres, escravizados, livres pobres, imigrantes, ciganos, entre outros subalternos da história, são apresentados por meio de materiais didáticos a serem explorados, ressignificados e reconstituídos por professores e professoras do chão da escola. Evidenciamos, assim, as experiências, agências, formas de luta e resistência desses grupos marginalizados. Disputamos as narrativas desse bicentenário ao destacar os mais diversos sentidos de liberdade e independência, não só nos anos que circundam 22, mas ao longo da trajetória da construção da nação brasileira, que ainda se faz presente nos dias de hoje.
As instigantes reflexões históricas e novas perspectivas de análise apresentadas nas sessões de simpósios temáticos, mesas redondas e conferências desse congresso demonstram as potencialidades entre as produções acadêmicas e a educação básica. Dos inúmeros materiais do portal que mostram essa perspectiva, me detenho a um deles. Estou falando de uma parceria entre a AMPU, o blog do Bicentenário 2022 e o portal do Bicentenário, que elaboraram um material didático intitulado Da Universidade ao Chão da Escola, Possibilidades Pedagógicas sobre as Independências. A iniciativa do blog Bicentenário 2022, coordenado pelo André Slemian e o André Machado, foi convidar especialistas e historiadores e historiadoras para escrever de maneira clara e acessível textos sobre os 200 anos de Brasil independente, tendo sido publicados até então 26 textos de temáticas variadas. Em contrapartida, o portal do Bicentenário convidou professoras e professores de educação básica de todos os estados brasileiros a selecionarem um desses textos e a elaborarem um vídeo comentando as possibilidades dos usos desses mesmos textos em sala de aula. Dessa forma, por meio dessa parceria, tivemos a possibilidade de desenvolver um material riquíssimo que transformou densas reflexões históricas realizadas por especialistas em material e em ferramental metodológico para inspirar as produções autorais dos docentes nos 4 cantos do Brasil. Neste processo de elaboração de textos e vídeos, percebemos a contínua oportunidade de novas produções. Um exemplo disso é que já temos materiais encaminhados por professores e professoras que testaram essas sugestões em sala de aula e compartilharam suas práticas junto aos seus estudantes. Assim, tornam-se materiais que inspiram novas práticas e, quando registradas, tornam-se instrumentos para a socialização do exercício docente, ao mesmo tempo em que se reconhece e valoriza a autonomia didático-pedagógica daqueles e daquelas colegas que atuam na educação básica. Esse exemplo é uma das infinitas possibilidades de diálogos que podemos estabelecer com as novas produções apresentadas ao longo desse congresso junto ao portal do Bicentenário. Para terminar, gostaria de convidar a todos e todas para conhecerem e participarem da Semana Virando 7 no portal do Bicentenário. Sobre esse título, durante a Semana da Pátria, de 5 a 9 de setembro, segunda a sexta-feira, o portal do Bicentenário da Independência vai realizar um conjunto de atividades que buscam rememorar juntos os vários sentidos de independência para a população brasileira de todos os territórios que conformam o país. Nesse momento sombrio e de profundos ataques à democracia brasileira, o portal do Bicentenário e seus parceiros institucionais se propõem a problematizar os passados que autorizam este nosso presente. A proposta, Virando 7 no portal do Bicentenário, é debater sobre projetos de Brasis que tiveram em disputa nesses 200 anos, sem esquecer as invasões, as guerras, assim como as densas e ricas produções políticas e culturais que aqui se estabeleceram antes mesmo de 1500. A iniciativa, Virando 7, quer lembrar as vitórias e derrotas do povo brasileiro em sua ampla diversidade política, cultural, regional, religiosa, de gênero, racial e outras, que nos aproximaram ou nos distanciaram de sermos uma sociedade mais democrática e igualitária. Ao longo de toda a semana, pretendemos realizar atividades online, mesas redondas, rodas de conversa, programas de rádio, exibições de filmes e documentários que terão como foco o diálogo entre as professoras e professores da educação básica, ativistas sociais, pesquisadores e pesquisadoras de várias áreas do conhecimento de todo o Brasil. Passem lá, conheçam, participem e compartilhem com seus colegas. Deixo aqui meus agradecimentos à mesa e pela oportunidade de fala e convido a todas, todos e todes a conhecerem e construírem o portal do Bicentenário, pensando até nos próximos 200 anos que virão. Muito obrigado. Obrigada, professor Pedro. E o conjunto das falas produziu aqui uma reflexão sobre a temporalidade do próprio Congresso e do que a nossa conjuntura atual influenciou na forma como organizamos o Congresso. Né? Um ano atrás, em agosto, nós não sabíamos como a epidemia evoluiria, não sabíamos
com que apoios econômicos poderíamos contar para a realização do congresso, e por isso criamos essa forma, inicialmente totalmente virtual, depois com uma pequena parte presencial, né? Foi uma resposta às incertezas do que o Brasil está passando nesses últimos anos. E aí pensei que a temporalidade desse congresso é outra, né? À medida em que produzimos aquelas mesas redondas que começaram em abril e que terminaram em agosto, e mais o registro fílmico, não de todas as atividades, mas de parte delas, né? A forma de apropriação do próprio Congresso e dos seus efeitos em termos de pesquisa, ele se desdobra no tempo. Então, essas imposições da pandemia produziram algo que é novo e que é diverso e que a gente ainda não tem bem condições de avaliar. Tá? Então, agora eu passo para a professora Andrés Lemian, que vai fazer uns últimos agradecimentos que ainda não foram feitos, não é? Na verdade, eu só queria deixar registrado que, além de todos nós que estamos aqui, a professora Lúcia Bastos, do Rio de Janeiro, e a professora Dilza Porto, da Universidade do Mato Grosso do Sul, também estiveram conosco aqui nos trabalhos da comissão organizadora. E quero também dizer que Yuri e Paula Botafogo, que fazem parte aqui, o tempo inteiro fizeram parte da nossa organização, desde o início do ano passado, e que eu estou chamando eles para virem aqui, que eu acho que é super importante eles estarem aqui nesse momento. Enfim. E eu acho que essa mesa, a Ellen pode terminar melhor, mas essa mesa é uma mesa que nós pensamos e dizer alguma coisa, nós que estivemos aí e que estamos esperando, como a Cristiane diz, né? Nós olhamos o caderno de resumo, esperamos muito, muito as propostas de vocês, vemos as ausências das pessoas, as ausências dos temas. Eu acho que o tema do qual nos une aqui é um tema candente, na toda a sua expressão interna, externa, transnacional, como disse bem a Cristiane, e que esperamos que o que a Ellen destaca, a temporalidade dessas falas, fiquem aí, né, para iluminar, inclusive, aqueles que vão nos criticar no presente, futuro, e eu acho que é isso que é bem-vindo, um debate aberto na medida do que a gente conseguir, as nossas possibilidades de futuro se presenciarem. Muito bom você ter lembrado, Ellen, das nossas dificuldades iniciais, das nossas incertezas, do que a gente tem vivido e que se expressa na organização, mas, enfim, conseguimos levar a cabo, graças a todos vocês. Obrigada. Então, relembrando as nossas atividades da tarde, a visita aqui no Arquivo Público, às 14 horas, o lançamento de livros às 16 e às 18, o encerramento com a conferência do professor João Paulo Pinho. Obrigado a todos e todas. Desculpa aí os simpósios, às 2 horas, né? Creio que 4 simpósios, 3 ou 4. Muito obrigada. Bom resto de atividades no dia.